Glória a Deus. Hoje eu prometo que só vai ser um dia, não vai ser dois. E eu acho que vai ser mais curto. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Estou com a voz meio esquisita, se eu dar umas tossidinhas, vocês já me perdoem. João, capítulo 15. Nós vamos ler até o verso 17. A palavra de Deus diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda ou limpa, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? A igreja pode assentar. Irmãos, eu estava orando, buscando de Deus uma direção. E como vocês devem se lembrar, da última vez que eu estive aqui, nós falamos durante 2 domingos sobre João 14. Nós falamos 2 domingos sobre o Espírito Santo e o que ele significa na nossa vida. Nós falamos durante 2 domingos que a presença física de Jesus, ela se foi, né? Ele foi com o Pai, mas ele permanece nos nossos corações. E é o desejo de Jesus que nós, como seus discípulos, façamos as mesmas obras que ele faz. É o desejo de Jesus que nós, como seus filhos, não fiquemos órfãos e sem direção por aí. Então ele nos enviou o Espírito Santo para que nós possamos continuar o ministério que ele começou. Para que nós não fiquemos órfãos, andando por aí, como se não houvéssemos um dono, como se não tivesse alguém cuidando de nós. O Espírito Santo, como nós vimos, amados, é a vida de Jesus habitando em nós. É o que faz a presença de Jesus continuar
em nós, mesmo nós não tendo mais a oportunidade de fisicamente estar ao lado dele. E aí eu estava orando e eu senti do Senhor de nós continuarmos esse papo, essa conversa. E os capítulos 14, os capítulos 15, 16 de João, é o Senhor Jesus passando os últimos momentos aqui na terra com os seus discípulos. Ele dá aquela notícia triste de que ele não vai mais estar presente. Ele vê o coração dos seus discípulos estar angustiado. Ele os enche de esperança pela promessa do Espírito Santo. E aqui no capítulo 15, ele começa, amados, uma parábola. Apesar de não estar escrito a parábola da videira e os ramos, mas o que nós lemos aqui é uma parábola. Jesus não é uma árvore, nós não somos galhos, né? Então isso é uma parábola. Quando nós utilizamos de figuras de palavras, quando nós criamos uma história para poder ensinar verdades profundas que aquela pequena história quer nos trazer. E esse capítulo 15 então começa com essa parábola que nos fala sobre como deve ser a nossa vida aqui na terra depois da partida de Jesus. Como deve ser a nossa vida aqui na terra enquanto aguardamos a sua volta. Amém? Então, para você começar a pensar aqui, 3 perguntinhas importantes. A primeira delas é por que Jesus não leva todo mundo para o céu quando nós nos levantamos da água? Quando nós entregamos nossa vida totalmente a Ele no dia da conversão. Porque o Senhor Jesus escolhe que a gente permaneça nesse mundo, correndo o risco de se desviar dos seus caminhos, passando por dificuldades, passando por desertos, como nós cantamos aqui hoje. Essa é a primeira pergunta que nós precisamos fazer. Porque o Jesus, ele escolhe que os seus discípulos fiquem na terra quando ele não está mais aqui. A segunda pergunta é: qual é o nosso papel nesse negócio de os discípulos ficarem aqui na terra? E por fim, como nós vamos fazer isso? E eu quero te ajudar já respondendo, amados, que nós ficamos nesse mundo porque existem mais pessoas para serem salvas. Os 12 apóstolos, eles estavam com Jesus, eles receberam o Espírito Santo no dia do Pentecostes, e se eles tivessem subido aos céus naquele momento, certamente nós nunca teríamos ouvido falar de Jesus. E eu quero que você entenda que tudo o que se lê daqui para frente, de João, de Atos dos Apóstolos até Apocalipse, tudo o que nós lemos são relatos da vida dos discípulos de Jesus Cristo. São aqueles discípulos que ficaram com a missão de continuar a missão que Jesus começou, o ministério que Jesus começou. Eles foram por causa da palavra de Jesus. E eles relataram as coisas que hoje são uma bênção para a nossa vida. É por meio delas que nós conhecemos Jesus, é por meio delas que nós encontramos Jesus, é por meio delas que a palavra de Deus limpa e purifica a nossa vida. Eu quero chamar a sua atenção, amados, da importância que temos nesse mundo como filhos de Deus. Como eu disse das outras vezes, enquanto Jesus esteve nessa terra, não havia nenhum filho de Deus que interagia com o Pai, que representava o Pai e que glorificava o Pai como Ele. E agora que Ele se foi, de quem é esse papel? De quem é essa responsabilidade? Sim, da igreja. Somos nós, os filhos de Deus do momento.
que temos o papel de interagir com o Pai, de representar o Pai, de glorificar o Pai nessa terra, para que outros o conheçam, para que outros percebam que estão indo no caminho da condenação e escolham voltar e abrir o seu coração a Jesus. Somos eu e você. Então, como discípulos de Jesus, enquanto nós aguardamos a sua volta, nós não podemos cruzar os nossos braços e esperar Ele voltar, porque há muito trabalho a ser feito. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Em todos os tempos foi assim, e nós podemos ser os ceifeiros desta hora, que estamos colhendo as almas que estão nesse momento aqui precisando de Jesus. E como é, amados, que nós fazemos isso? E mais uma vez eu quero apresentar a você alguém muito especial chamado Espírito Santo. Amados, talvez não há mais nada na igreja tão negligenciada como a pessoa do Espírito Santo. O relacionamento com o Espírito Santo. Porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos em aprender coisas, em buscar maneiras de facilitar a nossa vida. Nós estamos tão envolvidos em cumprir algumas rotinas, algumas tarefas, algumas coisas, que nós nos esquecemos que o próprio Deus está aqui, ansioso. Deus não fica ansioso, mas com grande expectativa de se relacionar com você. De mostrar para você que você tem um pai, que pode não ser como foi seu pai aqui na terra, mas é um pai especial que te ama e que dá e faz todas as coisas por amor a você. Então o Espírito Santo, amados, ele potencializa pessoas comuns como eu e você a realizar coisas extraordinárias. Que coisas? As mesmas que Jesus. Capítulo 14, verso 12, Jesus diz: aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço. O Espírito Santo potencializa você, capacita você a realizar as mesmas obras que Jesus. E nós não estamos falando somente de operar milagres, curas, sinais e prodígios. São todas. Sabe aquelas partes da Bíblia que nós lemos e falamos, mas é só Jesus para fazer isso, tipo, dar a outra face? O Espírito Santo te capacita a realizar coisas extraordinárias para glorificar o Pai. O Espírito Santo também, amados, potencializa e capacita você a ter uma vida totalmente transformada. Uma vida totalmente liberta de vícios, de pecados e de coisas que foram acrescentadas à sua vida ao longo dos seus dias. Como eu tenho dito muitas vezes para o João, quando eu tinha a sua idade, eu me envolvi com uma série de coisas ruins. Um monte de coisas que eu não precisava me envolver. E hoje, eu preciso agora lutar para me fazer livre delas. Mas você tem um coração puro, tem uma página em branco a ser escrita, e você não precisa escrever com as mesmas coisas erradas que eu escrevi, para depois ter que apagar e escrever de novo. O Espírito Santo, amados, é aquele que capacita você a apagar esse passado que muitas vezes nos envergonha, a apagar esse passado que muitas vezes nos faz pensar que Deus nunca irá nos perdoar. Mas eu quero dizer para você, amados, que Deus te perdoa de todos os teus pecados, de todos os teus erros, porque Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar.
E Jesus Cristo te salva e te liberta de toda a condenação, de todo o pecado, de toda a escravidão que esse mundo possa ter instalado no seu coração. O que eu quero chamar a sua atenção nesse momento é que, ao que tudo indica, ser cristão não é ter uma igreja para frequentar, não é ter cargos ou funções para exercer. Estas coisas fazem parte, mas ser cristão não é isso. Ser cristão é ser discípulo de Jesus Cristo. Ser cristão é entender que o inferno é o nosso destino e que Jesus é a nossa única chance de escapar de lá. Ser cristão, amado, é uma jornada em busca de uma nova realidade de vida para nós. Isso é ser cristão. É abrir mão, amados, de tudo por causa de Cristo. É desejar o céu de tal maneira que muitas vezes, como Paulo, é preferível deixar esse mundo para estar com Cristo. Tudo eu reputei como perda, disse Paulo, por causa da excelência do conhecimento de Jesus. E com essa introdução, eu quero que você olhe agora para esse texto. Nós temos uma parábola que fala da nossa vida. Nós temos uma parábola que nos mostra uma árvore, alguns galhos, e sugere que há uma seiva correndo por entre esses galhos. E além disso, um agricultor com uma expectativa grande sobre a sua vida. Que você gere muitos frutos. Essa é a nossa vida. A árvore, Jesus, que é a fonte. O Espírito Santo que traz a vida de Jesus para os galhos que somos nós. E um agricultor dedicado e zeloso para que você produza frutos. Amados, nós deveríamos pensar mais sobre essa situação. Eu quero ler alguns versículos, praticamente todos, da carta de Judas. Verso 3, Judas não tem capítulo, é um capítulo só. Ele diz assim: amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiadas aos santos. Pois certos homens, presta atenção nisso, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, Ele os tem guardado em trevas, presos em concorrentes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda.
Todavia esses homens, tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, e caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando os seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Amados, eu quis ler a carta de Judas para mostrar para você que a maneira como os discípulos, de um modo geral, enxergavam a vida cristã, às vezes é um pouco diferente do que muitas pessoas enxergam nos dias de hoje. O que nós podemos notar em todo o Novo Testamento é uma luta dos apóstolos de Jesus, dos discípulos de Jesus, ou da igreja de um modo geral, para que as pessoas que entregaram uma vida para Jesus não se deixassem levar pelos enganos que este mundo oferece, pelas facilidades, pelas coisas boas que aqui possam ter, mas que na verdade estavam afastando eles da igreja. Desde o princípio sempre houveram pessoas que se infiltraram na igreja para incluir coisas diferentes, coisas alheias ao evangelho de Jesus, mostrando um outro caminho a ser seguido. Eu quero chamar a sua atenção, amados, para o fato de que nós precisamos produzir frutos. É sobre isso que essa parábola do capítulo 15 nos fala. Jesus conta outra parábola semelhante em Lucas 13, sobre uma figueira que não produzia frutos. E ele disse que o Senhor daquela figueira mandou arrancar a figueira. E alguém disse: Senhor, espera, deixa eu mais um ano colocar adubo para ver se ela produz fruto. E se ela não produzir, então vamos arrancar. Mais uma vez, amados, é um alerta para a nossa vida. Como eu disse antes, ser cristão não significa ter uma igreja para pertencer, não significa, amados, você ocupar cargos ou exercer funções. Não significa você reservar um dia, ou uma hora, ou alguns minutos do seu dia para ler a Bíblia na sua casa, ou fazer alguns pedidos ao Senhor. Ser cristão vai além disso. É necessário que a gente venha produzir frutos. Porque o Senhor nos diz, amados, que quem não produz fruto, esse será cortado. Essa é a parábola de Jesus, diz que os galhos podem ser cortados, que pode haver uma rejeição. Então nós precisamos entender melhor essa situação, compreender melhor o que isso significa, porque nós estamos falando da nossa eternidade. Nós estamos falando o que nós vamos vivenciar por toda a eternidade. Muitas vezes, quando nós enfrentamos uma luta, uma dificuldade, quando ela se estende por horas, dias, quem sabe meses ou alguns anos, a gente sofre, a gente reclama, a gente acha que não vai mais ter jeito, que as coisas não vão mais mudar.
Mas imagine você, amado, uma eternidade. Imagine você um tempo que não tem tempo, um tempo que não passa. Mas uma vez eu vi uma explicação sobre a eternidade que dizia assim: imagine uma montanha muito alta, muito alta. A cada 1000 anos, um passarinho, um pardal pousa e afia o seu bico lá no topo. Passa 1000 anos, outro pardal pousa lá, afia o bico e vai embora. Quando aquela montanha ter terminado, se passou, sei lá, um dia na eternidade. É muito tempo. É muito tempo para que a gente leve a vida de qualquer jeito. É muito tempo para a gente se acomodar dizendo eu vou à igreja. É muito tempo para nós não lutarmos com todas as nossas forças para que em nós seja produzido aquilo que Jesus quer que seja produzido. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é no verso 4, que nenhum ramo pode dar fruto se não está na árvore. Nenhum ramo pode dar fruto se não estiver em Jesus. Ninguém pode produzir fruto de si mesmo. E quem sabe Adão e Eva imaginaram que sim. Quem sabe eles pensaram que havia vida longe de Deus. E quem sabe eu e você, às vezes no nosso jeito de falar, no nosso jeito de agir, agimos da mesma maneira, achando que nós não precisamos, que nós não dependemos. E saímos por aí fazendo as coisas que nós queremos, do jeito que nós queremos, imaginando ou não se dando conta de que não há vida longe de Deus. Não há vida se você não estiver ligado a Jesus. Não há, amados, como você ter uma vida cristã sem que o Espírito Santo habite no seu coração, sem que o Espírito Santo dirija a sua vida, sem que o Espírito Santo corrija os seus erros. Amados, eu vi uma vez alguém dizendo, se você diz que Deus fala com você e Ele nunca discordou de você, então o teu Deus é você mesmo, porque não pode. É impossível. É impossível a gente viver nesse mundo e não ser corrigido pelo Espírito Santo. Mas se você não se lembra a última vez que Ele te falou algo, a última vez que Ele corrigiu algo, amados, ou Jesus esqueceu de te levar porque você já é perfeito, ou quem sabe, amados, tem acontecido algo com você, e você não está dando a liberdade para que o Espírito fale, ou você não está querendo ouvir o Espírito Santo falar com você. Mas eu quero te dizer, amados, que foi pago um preço muito alto para que o Espírito habitasse em você, para que o Espírito te convencesse do pecado, da justiça, do juízo, para que o Espírito te ensinasse todas as coisas, para que o Espírito te fizesse lembrar as coisas que Jesus disse, para que o Espírito pudesse ouvir de Deus o que Ele tem para você e falasse com o teu espírito acerca das coisas que são para você, para que você pudesse andar no caminho certo. Outro dia nós falamos sobre aquele momento onde Jesus vai até Lázaro para ressuscitar, e os seus discípulos chegam para ele e dizem, o Senhor não está pensando direito. Nós viemos de lá porque eles queriam te apedrejar e agora nós vamos voltar para lá. E a resposta de Jesus é, quem anda de dia não tropeça, mas quem anda de noite tropeça.
Amados, quem anda de dia sabe o caminho que tem que seguir. O que anda de noite vai caminhando na sorte. Amados, o Espírito Santo na nossa vida é essa luz que nos mostra o caminho, que nos dá a direção. E muitas vezes, ao invés de nós caminharmos na direção do Senhor, nós saímos por aí caminhando como se fosse de noite, sem enxergar nada, sem saber para onde vamos. Quem caminha na luz não tropeça. Quem caminha na luz não erra. Esse é o Espírito Santo na sua vida, te dando a direção de todas as coisas. A segunda coisa que me chama a atenção aqui para frente, verso 5 diz que quem permanece em Jesus produz fruto. Que quem permanece em Jesus inevitavelmente produz fruto. E mais uma vez nós podemos olhar para a nossa vida. E mais uma vez nós podemos pensar, amados, se nós estamos bem ligados a Jesus. E como é que nós fazemos isso? Jesus disse: pelo fruto se conhece a árvore. Se o que sai de mim, se aquilo que a minha vida produz é diferente da vida de Jesus, então está tendo um problema. Ou eu não estou totalmente ligado a Jesus. Sabe aquela história, amados, dizendo que eu nasci assim, eu sou assim? Amados, isso é uma desculpa, é um engano. Porque nós podemos ter nascido mais errados possíveis nesse mundo. Nós podemos ter nascido com todos os defeitos desse mundo. Mas uma vez que a nossa vida é ligada a Jesus, a vida dele flui para a nossa vida e transforma o nosso ser numa nova criatura, numa nova pessoa. Então não vamos deixar o engano deste mundo nos dizer que as pessoas têm que nos aceitar como nós somos. Porque nem nós temos que nos aceitar como nós somos, enquanto nós formos diferentes de Jesus. Nós devemos buscar de todo o nosso esforço, de todo o nosso empenho, uma transformação da nossa vida. E aí sim, nós fazemos isso orando e lendo as Escrituras, meditando e avaliando o quão diferentes nós estamos na palavra da vida. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. E se existem palavras de Jesus que nós não guardamos, que nós não obedecemos, o nosso amor, amados, ainda não está completo naquela área. Eu quero dizer para você que é um equívoco, é um erro enorme as pessoas buscarem Jesus para conseguir coisas, ao invés de buscar Jesus para produzir frutos. Porque esse erro está produzindo, amados, uma geração de frequentadores de igrejas, ao invés de discípulos de Jesus Cristo. O Senhor Jesus não veio para esse mundo, morreu e sofreu tanto para formar seguidores de igrejas, frequentadores de igreja. O Senhor veio a esse mundo, a palavra de Deus diz, para desfazer as obras do diabo, para desfazer toda a separação provocada lá no Éden. O Senhor Jesus veio nesse mundo para restaurar a condição original de Deus para a nossa vida, aquela condição aonde Ele vinha todos os dias para ter com Adão, para ter com Eva, para se relacionar com seus filhos, essa coisa que nos foi roubada, amados, e que nós muitas vezes não lutamos para ter de volta. Eu quero dizer para você hoje, amados, isso é um direito seu. O Senhor Jesus morreu para que você fosse filho de Deus, para que você tivesse acesso ao Pai, para que você tivesse comunhão com o Pai, para que você tivesse uma vida transformada.
não para que você buscasse coisas. Ele vai te dar as coisas, não se preocupe. A palavra de Deus diz aqui para nós no verso 7: se as palavras dele permanecerem em nós, vocês podem pedir o que quiserem. E talvez aqui seja um dos muitos lugares que muitos se enganam. Porque muitos pensam que é só decorar algumas palavras, tipo: Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Tipo: Ele faz abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Não estou falando que Deus não faz essas coisas. Mas muitas vezes as pessoas pensam que decorar essa palavra faz com que o Senhor Deus assine um cheque em branco e dê para você pedir o que você quiser da sua vida. E aí muitas pessoas pegam isso, amados, e começam a fazer aquele tipo de oração que parece colocar sobre Deus uma dívida. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor tomou as nossas dores e enfermidades, e eu estou com dor de cabeça. Então, Senhor, cumpre o que o Senhor falou. Então, Senhor, o Senhor está me devendo uma cura. Amados, Deus cura. Eu já vi muitas curas, mas não é quando nós assumimos o papel de Senhor sobre Ele, determinando o que Ele tem que fazer. Se as minhas palavras permanecerem em vós, não significa decorem alguns versículos e venham me cobrar. Aliás, amados, eu quero pedir para você: será que nós precisaríamos estar preocupados em ser abençoados quando nós estamos em Jesus? Olha o que diz o Salmo de número 23. O salmo mais conhecido da face da terra. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Esses dias eu vi uma pessoa que mora em Israel lendo esse texto no hebraico. E diz assim: o Senhor é o meu pastor, Ele não vai faltar, Ele não vai falhar. Não está errada a tradução em português, só que lá dá um sentido mais interessante para a coisa. O Senhor é o meu pastor, nada vai faltar. Amados, essa é a segurança para nós vivermos uma vida tranquila. Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas, restaura o meu vigor, guia-me às veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me protege. Amados, como filhos de Deus, nós precisamos estar preocupados em ser ou não abençoados. Se o seu pastor é o Senhor, há chance de te faltar alguma coisa? Não há. Há chance, amados, dele te dar uma vida mais ou menos? Não há. E eu não estou falando de dinheiro. Mas nós não guardamos essas palavras, porque nós, na nossa ansiedade, no nosso medo de ser abençoado, vamos até Deus dizendo: Senhor, me dá o que o Senhor me deve, ao invés de dizer: Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra e de morte, eu não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Será que não seriam estas as palavras que nós precisamos guardar para produzir frutos?
Será que não são palavras como a de Mateus capítulo 6, que diz que nós não devemos, não precisamos, não devemos estar ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir, porque os gentios, as pessoas que não têm Deus, as pessoas que não conhecem Jesus, elas sim se preocupam com essas coisas, mas nós não precisamos disso. Então, em primeiro lugar, nós nos ocupamos com o reino de Deus e com a sua justiça, porque estas coisas nós sabemos que o nosso pastor acrescentará na nossa vida. Será que não são essas as palavras que nós precisamos guardar no nosso coração? Palavras de fé, que independente das coisas que os nossos olhos veem, nos mantém firmes, ligados a Jesus. Porque se as nossas vidas forem em função, amado, se a nossa fé for em função de coisas que o Senhor vai nos dar, muitas vezes nós corremos um sério risco de desgrudar o nosso galho de Jesus e de grudar ele em outra árvore que dá aquilo que nós queremos. Abraão e Sara fizeram algo parecido. Deus não dava o filho, eles arrancaram o galho deles, grudaram numa outra árvore que deu, e ainda falaram, a gente que não tinha entendido o que Deus queria de nós. Amados, quantos erros nós cometemos iguais a estes? Quantos passos nós já demos na direção errada? Todo passo adiante na direção errada é um erro, é um atraso na sua vida. Volte-se hoje para Jesus. Abra o seu coração hoje, para que o Espírito Santo venha a ser aquele que dirige os seus passos. Amados, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Jesus morreu no seu lugar para quitar a sua dívida, e agora Ele transforma a sua vida para que você esteja liberto de pecados e possa habitar com Ele para sempre. Nós cantamos aqui, para sempre exaltado és. Mas muitos não poderão, amados, lá na eternidade exaltá-lo, porque aqui nessa vida escolheram outros caminhos. Eu quero dizer de novo para você, não importa quem você foi, quem você é, ou o que você sofreu até o dia de hoje, Ele tem poder para transformar a sua vida numa nova vida, numa nova criatura, num filho de Deus, que tem o próprio Deus habitando em você e dirigindo a sua vida, para que você ande em vitória sobre todo o pecado, toda a tentação, todas as coisas que queiram te afastar de Deus. Jesus pagou esse preço, e essa vitória já é sua, se você não se ocupar tanto com as outras coisas. Quero dizer para você que o que glorifica o Pai não é o que nós recebemos, mas é o que nós nos transformamos. Eu posso receber um dom e ficar dentro da minha casa com esse dom. Não vou glorificar a Deus. Eu posso receber um dom e passar a minha vida toda sentada nesse banco, só ouvindo. E eu não vou glorificar a Deus. Então nós não glorificamos a Deus com as coisas que nós recebemos, mas sim naquilo que nós nos transformamos. E eu quero dar um exemplo para você. Efésios capítulo 4, verso 28. Paulo diz o seguinte: o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade.
Entenderam a mudança? O que furtava, não furte mais. Isso é uma parte. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, com o propósito, com o objetivo de ter algo para compartilhar com alguém que tem necessidade. A transformação de Jesus na nossa vida não nos levará somente a parar de fazer o que é errado, mas nos levará a produzir o que é certo. Isso glorifica a Deus. Olha, aquele que ontem furtava, agora abriu um negócio aqui que doa coisas para as pessoas. Olha a mudança na vida dessa pessoa. É só Deus. Olha esse homem chamado Saulo, que perseguia as pessoas, que mandava prender, que não se importava de matar os discípulos de Jesus. E agora esse mesmo anuncia a fé que nós cremos. Esse é o testemunho, amados. Esse é o testemunho que nós podemos dar nesse mundo. Olha esse homem que era nervoso e que falava as piores coisas desse mundo. Agora ele está aqui, totalmente liberto disso, ensinando as palavras de Deus, as palavras do amor para as outras pessoas, para que elas também não sigam o caminho que ele seguia. Esse é o testemunho. Essa é a transformação. É isso, amados, o que Jesus quer fazer nas nossas vidas. Transformar as nossas vidas, não só para que nós paremos de fazer o que é errado, mas para que nós passamos a fazer aquilo que é certo. Porque a fé que uma vez foi dada aos santos é essa, amados, que não limita a gente somente a isso, mas que nos leva a agir. Tem um líder mundial das antiguidades, eu não lembro o nome, que dizia que não se deveria fazer para o outro o que você não gostaria que o outro fizesse a você. E aí um dia surgiu um outro líder, chamado Jesus, que foi mais longe e que disse: não faça. Ou melhor, faça para os outros o que você quer que os outros te façam. É diferente. Porque eu posso cruzar os meus braços e sentar na minha cadeira lá em casa e esperar os dias passarem, sem fazer mal para ninguém. E aqui não vai ser transformado. Ao passo que se eu sair da minha cadeira e começar a fazer aos outros aquilo que eu quero que os outros me façam, independente do que os outros façam, aqui muda. Por isso, amados, que no Novo Testamento nós não temos uma lista de mandamentos para obedecer. No Antigo Testamento haviam lá 500 e poucos preceitos de lei que as pessoas precisavam decorar e estar o tempo todo se policiando. No Novo Testamento nós não temos isso. Nós só temos que fazer o quê? Amar. Mas então quer dizer que eu posso matar? Não, quem ama mata, não mata. Quem ama rouba. Quem ama adultera. Quem ama dá falso testemunho. Quem ama cobiça. A lei do Antigo Testamento, repleta de mandamentos, não transformava o coração. Porque eu posso não matar sem sentir nada por aquela pessoa. Eu posso escolher não roubar porque eu tenho dinheiro para mim, não preciso roubar. Não tem nada a ver com uma mudança de vida. Mas quando eu sou obrigado pela lei a amar, aí sim, meus irmãos, aí há uma guerra entre eu e a minha natureza carnal. Aí sim há uma guerra entre o pecado que habita em mim e o Espírito Santo que habita em mim, que deseja que eu faça as coisas que Jesus fez. Nós precisamos amar,
Nós precisamos lutar. E não tem como você amar sem agir. Não tem como você amar sem ter algum gesto, sem produzir alguma coisa. Por isso a vida cristã, e eu quero chamar o foco do capítulo 15 de João para isso. A vida cristã aqui na terra, enquanto nós aguardamos Jesus, enquanto nós temos o Espírito Santo, não é a gente frequentar uma igreja, ouvir as pregações, não é a gente decorar os textos bíblicos, não é a gente fazer algumas orações pedindo coisas para Deus. A vida cristã tem essas coisas sim, mas a vida cristã é uma luta diária entre eu e o pecado que habita em mim, a maldade que habita em mim, para que a minha vida seja transformada à imagem, à semelhança de Jesus Cristo. Pense, amados, a maior barreira que existe dentro de você, que impede você de fazer o que é certo, é o engano de pensar que isso vai dar a você algum tipo de prejuízo. Por que que nós rejeitamos tanto aquela palavra de Jesus que diz: se alguém te ferir de um lado, oferece o outro lado para ele também? Porque nós concluímos que isso é um grande prejuízo para a nossa vida, para a nossa reputação, para o nosso orgulho, para o nosso ego. Por que que perdoar as pessoas na mesma intensidade que Deus é tão difícil? Porque nós estamos abrindo mão de uma dívida que nós dizemos que alguém tem conosco. A maior barreira para que eu e você sejamos plenamente transformados pelo Espírito Santo é achar que fazendo as coisas corretas, fazendo as coisas que Jesus falou, nós vamos estar tomando um belo de um prejuízo. E é por isso que nós não fazemos. E Jesus tem uma palavra aqui para a nossa vida hoje em relação a isso que diz: tenho dito estas coisas, presta atenção, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Fazer o que Jesus te pede não é para prejudicar a sua vida, mas por mais que pareça estranho ou doloroso, é para produzir a alegria de Jesus na sua vida e a sua alegria ser completa. Amém? Quero encerrar rapidinho aqui sobre o que é dar fruto. Nós falamos de fruto e eu acho importante essa parte. Voltando à parábola da árvore, do galho ligado a ela, nós somos os galhos e o fruto sai do galho. Eu defini fruto da seguinte maneira: é a vida de Cristo fluindo por meio de mim, produzindo sementes que vão gerar a vida de Cristo em outros lugares. Vou falar de novo. Produzir frutos é a vida de Cristo fluindo através de mim, gerando sementes que vão produzir a vida de Cristo em outros lugares. Amados, fazer discípulos para Jesus não tem a ver com trazer alguém para pertencer à sua igreja ou à sua religião. Mas é mais do que tudo isso, amados, é amar o próximo como Jesus amou. Se Jesus estivesse no seu lugar, diante de alguém com necessidade, o que ele faria? Ele o amaria até a morte. E é isso, amados, que ele espera de nós. O verso 9 diz: como o Pai me amou, assim eu vos amei. E assim nós devemos nos amar uns aos outros. Jesus, amados, não vem buscar uma igreja estéril, mas uma que produza muitos frutos. Ele diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi cada um de vocês para que vocês produzam muitos frutos. E o meu Pai é glorificado quando vocês produzem muitos frutos. Amém, irmãos? Eu quero convidar você para orar nessa noite. Quero convidar você a refletir, amados, sobre o
quão intensa é a sua ligação com o Senhor. O quão intensa é a ação do Espírito Santo na sua vida. O quanto Ele tem te transformado, o quanto Ele tem te corrigido, o quanto Ele tem impulsionado você a realizar coisas iguais às coisas que Jesus fez. E eu quero que você ore. E se você acha que isso é algo difícil, agora sim a palavra de Jesus diz: se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês podem pedir tudo o que quiserem, e vos será feito para que o Pai seja glorificado. Creia, amados, que há um canal aberto no céu agora para você falar com o Pai. Creia, amados, que Ele está com os ouvidos inclinados a te escutar nessa noite. O desejo do Pai é que você produza frutos, que você os produza em abundância, que você produza frutos que permanecem, frutos que façam a diferença na vida de outras pessoas. Abre o seu coração hoje ao Senhor, para que independente das coisas que você viveu, independente das coisas que te machucam, que te entristecem, que hoje haja cura sobre o seu coração, que haja cura sobre a sua vida, para que nada impeça o fluir do Espírito Santo, o fluir da vida de Jesus sobre a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua presença na nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa vida que invade o nosso ser, que enche o nosso coração e que nos impulsiona, Senhor Deus, a realizar coisas nesse mundo, coisas, Pai Santo, que esse mundo não entende, coisas, Senhor Deus, que são loucura aos olhos daqueles que não Te conhecem. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo Espírito Santo, Pai, que habita em nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua vida que pulsa, Pai, no nosso ser, Senhor, que nos faz desejar o céu, que nos faz desejar, Senhor Deus, ser transformados. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua obra na nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, por nos mostrar um caminho melhor, uma vida melhor, Senhor. Talvez, Pai, nós não venhamos ter todas as riquezas desse mundo, talvez nós não venhamos ter, Pai Santo, todas os confortos que esse mundo oferece, mas nós temos o Senhor, o nosso pastor, a nossa unção, a nossa herança, a nossa porção. Pai, o Senhor já tem nos dado, Pai, e nós Te louvamos, Senhor, pela Tua presença. E eu oro, Pai, e abençoo, Senhor Deus, a vida de cada um que está aqui esta noite, de cada um que nos assiste, de cada um que um dia virá a ouvir a Tua palavra. Que haja liberdade, que haja libertação, que haja cura, Senhor, para a glória do Teu santo nome, e que nós sejamos a geração, Pai, daqueles que Te representam, daqueles que Te glorificam. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, obrigado pela Tua obra na nossa vida. Oh Deus maravilhoso, nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias.